Bom dia. Eu disse que ia fazer um vídeo rápido mostrando o turbilhão terminado e falar um pouco dele. Eu vou mostrar ele aqui já confeccionado já. Ele foi terminado no plástico e no metal, ou seja, ele tem peças de metal e peças de plástico. A maior parte do corpo dele é plástico. Eu vou ler aqui sobre o turbilhão, para passar um pouco mais de informação para vocês sobre o que é o turbilhão. Eu já abri aqui o quadro aqui sobre ele. Aqui, ó, aqui diz o seguinte, eu vou explicar quem inventou e do porquê ele inventou o turbilhão. Aqui está dizendo que ele foi patenteado em 1801 por Abraham Lewis. Isso confirma. Aqui diz que o turbilhão celebrou 220 anos em 2021. Depois de uma longa história, o dispositivo criado para corrigir os efeitos nocivos da gravidade ou a atração terrestre sobre o isocronismo do sistema de balanço espiral acabaria por ser devidamente adaptado aos relógios de pulso. Ou seja, hoje em dia você consegue comprar um relógio de pulso com um turbilhão nele, esse sistema mecânico do turbilhão. Só que hoje em dia, né, em 2023, ele praticamente ele é um espetáculo estético. Por que o turbilhão foi feito? Na época que eles usavam relógio de bolso, eu vou pegar um relógio de bolso aqui para mostrar o que eu estou querendo dizer. Vou pegar um relógio de bolso aqui. Deixa eu ver este aqui. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu mostrar aqui o relógio de bolso. Este aqui é o relógio de bolso. Certo? Este é o relógio de bolso. Este aqui é totalmente mecânico. O que acontece aqui? Quando você usa um relógio mecânico, ele fica sujeito às ações da gravidade, do movimento do seu corpo, quando você anda, quando você corre, certo? Então, isso danificava o sincronismo do relógio. Aqui, ó, vou mostrar o conjunto de balanço funcionando, ó. Tá vendo o conjunto de balanço funcionando ali, ó, lá no fundo, ó? Tá dando pra ver, não tá? Tá vendo lá a máquina funcionando, ó, o conjunto de balanço funcionando? Ó. Pois é, esse conjunto de balanço aí, ó, ele é extremamente leve. Então ele fica sujeito às ações da gravidade, movimento do seu corpo, pressão, temperatura. Então o que isso criava no relógio de bolso? Isso criava uma falha de sincronismo no relógio. Então o que eles queriam criar? Um sistema que o conjunto de balanço ficasse girando em torno de si mesmo, em um eixo próprio, para minimizar os efeitos da gravidade, de movimento brusco que às vezes a pessoa dava ao correr, ao subir num bondinho, entrar em algum lugar, uma escadaria, porque isso criava um defeito sincrônico, ele atrasava, ele adiantava. Se ele girasse em torno, se ele funcionasse, o conjunto de balanço girasse em torno do seu próprio eixo, isso ia estabilizar, certo? Isso ia estabilizar o sistema, ia sofrer menos, ia ter menos sincronismo. Aqui diz o seguinte, ó. Aqui a concessão e a construção dos primeiros relógios mecânicos, ela ocorre indubitavelmente na Europa dos finais do século XIII. Sendo a mais indelével das marcas do início da hegemonia científica e tecnológica do velho continente. Deixa eu olhar aqui a parte do turbilhão. Aqui, ó, o turbilhão foi criado para corrigir os efeitos nocivos da gravidade, que foi o que eu disse, que ela afeta os sistemas mecânicos, a atração, né, e o isocronismo do sistema de balanço, que foi o que eu acabei de comentar. Às vezes um relógio parado é o relógio que vai marcar a hora mais perfeita que existe. É um relógio parado numa superfície mais plana possível. Esse é o relógio que vai funcionar perfeitamente. Então se você tem um relógio de bolso, igual esse aqui, ó, certo?
O sistema mecânico está funcionando. Aí você sobe uma escadaria, você balança esse sistema lá dentro. Se você desce uma escadaria correndo, isso aqui balança. Se você anda na rua, alguém esbarra em você. Se você está de carro, ônibus, o que quer que seja. Isso aqui vai criar uma falha no sincronismo. Por isso eles criaram um turbilhão, certo? O conjunto de balanço ele funciona no meio, certo? No centro, onde ele gira em torno dele mesmo. Eu vou mostrar aqui como que é o turbilhão. Isso aqui na época que isso aqui foi inventado, ele realmente resolveu o problema em 80, 90% dos casos. Hoje em dia o turbilhão, com a tecnologia avançada do jeito que ela está, esse sistema de turbilhão se tornou mais estético, porque hoje em dia eles conseguem fazer um relógio de pulso, um relógio de bolso, sem o auxílio do turbilhão. Eles já conseguem minimizar todas as falhas, todos os intempéries, né, que atingem um relógio. Hoje eles têm tecnologia para isso, usinagem para isso, sistemas informatizados. Então a evolução hoje dispensa o turbilhão. O turbilhão ele é mais estético, para deixar bonito. Você pega um relógio de bolso que não tem turbilhão e um que tem um turbilhão, é óbvio que o que tem turbilhão ele é mais bonito, ele é mais estético, ele é chamativo, né? Você anela ele com os olhos. Eu vou mostrar aqui o turbilhão. Este aqui é o turbilhão, este aqui eu terminei ele ontem. Ó, eu coloquei ele aqui numa cúpula de vidro para ele ficar protegido de poeira e para ele ficar mais embelezado também. Vou tirar aqui o domo. Olha aqui como ele é. Tá vendo? Como eu disse, ele gira, ele faz o trabalho ó, do movimento do conjunto de balanço. Ó, tá dando para ver o balanço? Ó? Viu o balanço aqui? Ó? Aqui o conjunto de balanço aqui. Ó. Só que ele gira em torno dele mesmo. Ó. Deu para entender como ele funciona? Tem vídeos na internet aí mostrando como o turbilhão funciona, certo? Eu vou tirar ele aqui da madeira. Vou segurar ele na mão aqui. Eu vou virar a câmera aqui mais pro lado aqui. Olha aqui como que ele foi confeccionado. Ó. Olha como que ele funciona. Ó. Tá vendo ele girando? Ó. Ó. É assim que ele funciona dentro do relógio de pulso. Só que isso aqui é enorme. Isso aqui é do tamanho da minha mão. Ó. Isso aqui foi confeccionado em plástico e em metal. Ó. Tá vendo como que ele funciona? Ó. Ó. Isso aqui, os caras tinham a condição, eles tinham a mágica de fazer isso aqui deste tamanho aqui, ó. Esse espaço entre o meu dedo e o outro é o tamanho disso aqui, ó. Olha o tamanho dessa coisa. Olha o tamanho disso. Isso aqui é enorme. Pois é, os caras da época, sem computador, sem a usinagem moderna que tem hoje, sem a tecnologia que tem hoje, sem a tornearia que tem hoje, eles faziam isso aqui, ó, do tamanho de uma pilha de relógio, metade da pilha de um relógio de pulso. Ou seja, eles socavam isso aqui, ó, que é enorme, nisso aqui, ó. Eles socavam isso aqui dentro disso aqui, ó. Eu ainda não tenho um relógio que tenha o turbilhão, mas eu vou ter. Quando eu chegar a conseguir um, eu vou mostrar aqui no ateliê como que ele é, o tamanho dele. Ele é uma pastilha, cara. Ele é minúsculo. É lógico que eles fizeram o primeiro protótipo em tamanho real. Eles não partiram direto pro micro, né? Eles fizeram um assim, grande. Quando eles viram o tamanho, eles viram a funcionalidade dele, como ele funciona, como ele é, ó. Aí eles partiram para usinagem, para micro-usinagem, que é a confecção de peças mecânicas em escala menor, certo? E a menor mecânica que existe é a do relógio. Lógico que existem outras máquinas que usam sistemas mecânicos minúsculos,
mas o relógio é pioneiro no sistema mecânico minúsculo, quase microscópico. Existem engrenagens e peças que são menores que um fio de cabelo. Quem quiser pesquisar aí no Google pode conseguir achar essas informações dos vídeos. Eles fizeram isso aqui em tamanho real, ó. Ó, tá vendo como que ele funciona, ó? Ó. E eles enfiaram isso aqui, ó, esse monstro aqui, ó, dentro de um relógio que cabe na palma da sua mão. Agora para e pensa. A genialidade desses caras. E detalhe, tudo feito à mão. À mão. Na época não existia informática, não existia impressora a laser, não existia CNC, não existia cortador de madeira, tornearia avançada que existe hoje. Todas as peças elas eram limadas, né? Passavam na lima, na microlima. Na mão, tudo era confeccionado à mão. Então os caras eram assim, fenomenais. É inacreditável pensar que eles conseguiam fazer isso aqui, ó, há mais de um século, e colocar isso dentro disso aqui, ó. Cara, é impensável se você for medir o tamanho das peças. E olha que o relógio é bem compacto. Caso vocês queiram ver um relógio usando o sistema turbilhão de pulso ou de bolso, vocês podem pesquisar aqui no YouTube, que vocês vão ver como ele é na prática. Certo? Então o vídeo que eu vim fazer hoje rápido foi esse, né? Não foi tão rápido, para mostrar o turbilhão terminado, ó. O meu é em escala maior, né? Essa aqui é macrométrica, não é micrométrica. Mas deu para entender como ele funciona, né? Esse conjunto de balanço girando em torno dele mesmo, ele cria uma força centrífuga e centrípeta. Ou seja, ele tenta escapar para fora e ao mesmo tempo a força mantém para dentro. Isso aqui cria uma estabilidade no sincronismo do funcionamento do conjunto de balanço. Certo? Então o relógio passou a não adiantar tanto e não atrasar tanto. Ele passou a funcionar com uma instabilidade de apenas alguns segundos. Ele ficou... Quando eles colocaram um relógio parado numa mesa, como eu disse, o melhor relógio que existe é aquele que fica parado. Quando eles colocaram um relógio parado na mesa e depois eles colocaram do lado dele um relógio que foi usado o dia inteiro, que a pessoa correu, andou, subiu escadas, desceu, entrou em ônibus, saiu, eles viram que a diferença era de segundos. Então um relógio parado ele estava mais sincrônico, e o relógio que foi usado com o sistema turbilhão o dia todo, ele estava atrasado ou adiantado alguns segundos, era insignificante. Então eles resolveram o problema. E um terceiro relógio que não usava o sistema turbilhão, que foi comparado com os outros dois, que foi usado o dia inteiro sem o sistema, era o que mostrava o maior atraso. Ou ele adiantava, ou às vezes o sistema até parava. Então eles resolveram o problema. Só que isso teve um terceiro problema. Além do custo, né, alto, do tempo demandado, a maioria das pessoas na época se habituaram a usar o relógio adiantado ou atrasado. Então eles arredondavam. O cara pegava o relógio, olhava, ele já tinha costume com o relógio dele, né, como você conhece o seu relógio. Se eu tenho um relógio, sei que ele adianta 2 minutos, então eu arredondo para mais ou para menos, dependendo do que eu vou fazer. Aí o que a pessoa fazia? Ele não comprava o relógio com turbilhão. Eu não vou comprar, eu já acostumei com o meu relógio. É desnecessário. E era caro. O turbilhão era caro. Mas no meio de todas essas reviravoltas, ele avançou, mas ele não foi para frente até os tempos atuais. Porque hoje em dia a usinagem, a tecnologia, ela conserta esse problema de sincronismo mecânico com uma facilidade monstruosa. Hoje em dia a tecnologia é avançadíssima. Então o turbilhão hoje em dia ele é mais para fins estéticos. É para você pegar e ficar olhando. Aquilo que é bonito. É um enfeite, é um brinquedo atualmente no relógio. Mas eu gostaria de ter um turbilhão. Eu não tenho um. Futuramente eu vou conseguir um turbilhão, certo? Quando eu conseguir o meu turbilhão, eu vou postar aqui o relógio com o sistema funcionando. Eu não tenho nada que nem parecido com isso. Mas vocês podem pesquisar aqui no Google. Eu vou deixar um link aqui embaixo, aqui no vídeo, no rodapé. Link 1, na frente o vídeo vai mostrar como o turbilhão funciona.
Aí vocês podem clicar aí para vocês verem ele funcionando no relógio. É incrível, é sensacional, tá certo? Eu vou encerrar o vídeo aqui, muito obrigado.